Essa vai ser a primeira aula de Hiragana do canal, mas não serei eu que vou dar a aula. Vai ser a minha esposa, que ela tem muito mais experiência do que eu. Infelizmente, eu aprendi Hiragana e Katakana de uma forma diferente. Como? Em uma semana eu aprendi os dois, Hiragana e Katakana, tanto escrita quanto leitura. É um jeito melhor? É o mais fácil? Não. É o ideal? Também não. Mas eu também acho que também não pode demorar tanto, meses e meses estudando Hiragana e Katakana, é absurdo. É uma forma de você aprender, né? A gente vai passar esse curso, vamos tentar fazer um jeito fácil e rápido, para que você não fique meses estudando Hiragana e Katakana. Eu sei, é chato estudar, mas é importante, porque se você estuda pelo Mina ou qualquer tipo de livro, vai estar Hiragana e Katakana. Lógico, existem livros que tem como, tá tudo em Romandi, né? Você consegue ler, só que vai chegar num certo momento que não vai ter como mais. Você vai precisar saber ler. Ah, eu preciso aprender kanji logo em seguida. Não, calma, calma. Vamos focar no hiragana e katakana. Então, como serão as aulas? Primeiro, não serei eu que vou dar aula. Pelo seguinte motivo, né? Eu acho que eu não estou apto a dar essa aula, porque o meu modo de aprender não foi tão abrangente, tão passo a passo. Então eu não consigo dar esse passo a passo que a maioria precisa. A minha esposa estudou passo a passo, já deu aula, então ela tem muito mais experiência em dar aula para hiragana, katakana, o básico do que eu. Então nesse período vocês vão aprender com ela hiragana e katakana de um jeito mais fácil, espero eu. Eu vou estar fiscalizando ela para ver se vai estar legal, tá ok? Se tiver ruim, pode reclamar. Volta, volta e salda a aula aqui que o hiragana e katakana dela ficou ruim, tá bom? Vou passar para ela esse vídeo e vocês aprendam com ela, ok? Oi, gente. Como o Isol falou, eu que vou estar dando as aulas aqui de Hiragana e Katakana. Me chamo Cláudia Elisa e estudei Nihongo por algum tempo, na verdade, alguns anos. Cheguei a dar aula por mais de 1 ano e meio, então eu já tenho aí um pouquinho de experiência nessa área. E como eu tenho uma certa dificuldade de falar na frente da câmera, para mim é muito mais fácil falar diretamente com a pessoa, então a gente vai usar aqui o Tataru. O nome dele é Hantaro, vai ser o meu auxiliar que vai estar ali atrás da câmera para eu conseguir dar aula para vocês com mais facilidade. O Isol vai colocar ele ali no lugar para mim. Bom, igual o Isol falou na introdução, né? O hiragana, katakana, kanji é muito importante no estudo de Nihongo. Por quê? Não só para você poder se comunicar, né, escrever, ler, mas principalmente para você poder estudar. Na hora de você estudar, vai ser necessário saber principalmente o hiragana, porque a maioria, se não todos os livros estão pelo menos em hiragana. Às vezes tem ali um pouquinho de katakana e os livros mais avançados pegam em um pouco de kanji também. Mas não se preocupe com isso, tá bom? A gente vai ter uma aula aqui bem tranquila, com uma explicação mais fácil possível para você conseguir entender e aprender bem rápido. Então, acompanhe aqui comigo agora. Vou mostrar para vocês um pouquinho do hiragana. Se eu estiver olhando aqui para o lado é por causa que eu estou acompanhando o slide junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que é o hiragana? Na verdade, ele é um alfabeto usado para palavras nacionais do Japão, como nomes, lugares, coisas. Então, o hiragana é usado para esse tipo de coisa, tá? Já o katakana, ele é usado muito para coisas estrangeiras, coisas que vêm do exterior. Nomes de estrangeiros, coisas importadas. Apesar de que os japoneses eles também gostam muito de usar o katakana, às vezes para enfatizar algo, ou então porque eles acham que fica um pouco mais bonito, mais bacana, sabe? Então, eles usam bastante o katakana também, às vezes com coisas que são nacionais, mas na sua origem mesmo, o katakana ele é usado para coisas do exterior. Então vamos lá. Como vocês podem ver, essa tabelinha aqui é a nossa tabela do hiragana. Você pode olhar assim, achar meio confuso, achar que é muita coisa, mas é mais fácil do que você imagina, tá?
Hoje a gente vai pegar aqui só uma parte, vamos dividir a aula em algumas partes, tá? Para ficar mais fácil de fixar o material na sua mente. Então, essa tabelinha aqui, ela tá assim coloridinha, tá com uma numeração, porque ela tem o Kakijun. O que que é o Kakijun? Ele é a ordem dos traços da escrita. E que aquela escrita vai ser escrita exatamente naquela ordem que está ali a nossa numeração. Você precisa se preocupar muito com isso? Não, tá? Na hora que você for escrever, é bom seguir a ordem, porque algumas letras, às vezes, se você escreve ela numa ordem diferente, ela pode ficar um pouco diferente do que ela realmente deveria ser. Então pode ficar meio confuso quando se você escrever. Mas não precisa se apegar muito a isso, tá? Vamos lá. Vamos começar então pelas vogais, tá? Aqui nós temos a letra A, tá? No cantinho aqui você vai conseguir ver uma animação mostrando a ordem dos traços, aquele kakijun que eu mencionei ainda há pouco. Então, primeiro a gente vai ter o traço horizontal, segundo o vertical e o terceiro traço vai ser esse ali que algumas pessoas falam que parece um peixinho. Aí vai da sua imaginação, tá? Então, essa é a letra A. Próxima, nós temos o I. Aqui você também consegue acompanhar. Todos eles eu vou colocar aqui a ordem dos traços, tá bom? Se for necessário, você pode pausar o vídeo para poder copiar. Faz as suas anotações com calma. Depois você dá play no vídeo de novo e continua, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, você pode diminuir a velocidade do vídeo, aumentar, faça como ficar melhor para você, se você ficar mais confortável, tá? Então, essa é a vogal I. Aqui nós temos o U. O próximo é o E. Reparem que no português normalmente a gente fala é, como se tivesse um acento, né? Mas no japonês a pronúncia ela é um pouco mais fechada, então eles falam E. E aqui por último nós temos o O. Como eu falei, mais fechadinhos, tá? No português a gente fala O, mas no japonês a gente vai falar O. Em seguida, nós vamos ter as consoantes, tá? Ah, uma observação aqui que eu esqueci. No português a gente vai falar muito A, E, I, O, U. A ordem do japonês ele é um pouco diferente. Ele fica A, I, U, E, O. Tá certo? E agora a gente vai começar a ver todas as consoantes, que funciona um pouquinho diferente, tá? Do português, porque a gente tem letras separadas. No japonês, eles têm um alfabeto fonético. O que seria isso, né? Eles não vão ter ali as consoantes escritas separadamente. No japonês, como é um alfabeto fonético, eles escrevem de acordo com o som, tá? Então, aqui nós vamos passar para a casa do K, certo? Então, essa primeira ali é K. O próximo vai sempre seguir aquela ordem do A e o eu, certo? Então, o próximo vai ser o Ki. Agora nós temos o Ku. Esse é bem fácil de lembrar, né, gente? É um tracinho bem simples. Em seguida, nós temos o Que. E por último, o Ko. Vocês podem observar que ele tem ali uma voltinha, tá? Normalmente essa voltinha, igual como a gente teve ali no Que, ele costuma indicar a continuação do traço, certo? Tem uma explicação para isso, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Agora nós estamos na casa do Sa.
Esse sa, você pode ver ele de duas formas. Como está aparecendo aqui para vocês, ele dividido, tá? Essa última voltinha em duas partes, ok? Mas você também pode ver ele completo. Vou deixar aqui no vídeo ele inteiro, sem esse cortezinho para vocês poderem ver. Se tiver com o corte, se tiver sem o corte, né? Se ele tiver completa a voltinha, todos os dois estão corretos, tá? É só uma diferença de caligrafia mesmo. Então, em seguida, nós temos o shi. Em japonês não tem si, tá? Então, essa letra aqui, a gente escreve S-H-I e se pronuncia shi. O próximo é o su. Aqui nós temos o se. E por último, o so. Certo? Hoje nós vamos até aqui, para não ficar muita coisa para você pegar de uma vez, tá bom? Então, vamos lá. Algumas pessoas gostam de decorar a tabela. Não sei se para você vai ajudar, se não, mas se você quiser decorar, a ordem mais fácil para você pegar é sempre o A, I, U, E, O. E lembrar o A, K, Sa. Aí a gente vai parar aqui que a gente só foi até aqui hoje. Mas lembra até aqui, tá? E tenta praticar em casa, escreve. Eu vou passar agora alguns exercícios para você poder praticar e fixar esse conteúdo. Tenta não pular os exercícios, tá? Por quê? A melhor maneira de você aprender é colocando em prática. E como a gente está falando de escrita, né? Leitura e escrita, a melhor maneira de você conseguir fixar isso é escrevendo e lendo. Não tem muito para onde fugir. Então, vamos passar agora para o nosso exercício. Não é muito grande, é simplesinho. E no próximo vídeo a gente vai corrigir esse exercício, tá bom? Que assim você vai saber se conseguiu fazer certinho. Passe para hiragana. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Aqui a gente tem a palavra au. Au significa encontrar. É o verbo encontrar, ok? E como ficaria então no hiragana? Você vai pegar a letra A e a letra U. E assim você escreveu au. Bem simples, não? Mais simples do que parece. Vou dar aqui um outro exemplo agora com uma palavra diferente. Que ali a primeira a gente usou só vogais. Vamos a uma outra palavra aqui, que é o kau. Kau é o verbo comprar. Aí, como vocês podem ver, só tem dois espacinhos ali para colocar as letras. Só que, se a gente for ver no romanizado, ele tem três. Por quê? Porque não existe a letra K sozinha, lembra? Então, o que que a gente faz? A gente vai escrever o K e o U, certo? Então, KU, comprar. É isso. Simples, fácil, tá? Aqui tem uma listinha de palavras para vocês, que vocês vão fazer exatamente como no exemplo, tá bom? Tá separadinho pela casa, tá? A casa do A, a casa do K e a casa do Sa, que assim vai ficar mais fácil para vocês poderem fazer o exercício. Aqui a gente tem as palavras e tem também os significados. Vou ler aqui com vocês rapidinho para vocês verem como é a pronúncia, tá bom? E a tradução já está aqui junto com a palavra. Então vamos lá. Primeiro, aoi. Aoi. Aoi é azul. Ue. Ue. Lembrando que não é tá? É e. Então, ue. Em cima. Ie. Ie. Ali tem dois i's, tá? Então, a gente não vai falar ie. A gente vai pronunciar ie. É um i um pouquinho mais longo. E a próxima é ai. Ai. Que é amor. Ok? Então, próxima casa.
kaku, kaku, verbo escrever. Ike, ike, lago. Kiku, kiku, vem do verbo ouvir. Koe, koe, significa voz. Sushi. Sushi é fácil, né, gente? Todo mundo já ouviu falar em sushi. Suica. Suica. Suica é melancia. Sake. Sake. Sake é sake. Vinho de arroz. E sekai. Sekai significa mundo. Então é isso. Façam os exercícios, não deixem de fazer. Se quiserem pegar um caderno, ficar escrevendo algumas vezes, também ajuda, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um PDFzinho com alguns exercícios para vocês poderem imprimir se vocês quiserem, tá bom? Só baixar e imprimir. Se você estiver aqui no Japão, não combine. Se você estiver no Brasil, você pode imprimir em casa ou numa papelaria mesmo, tá bom? E podem fazer os exercícios ali para treinar. A única coisa é que esse PDF já vai estar completo com os exercícios de todo o hiragana, tá bom? Daquela tabelinha toda. Aí eu aconselho vocês a fazerem somente da parte dessa aula, tá bom? Ou seja, só até a casa do Sa. Deixem o restante para fazer conforme formos avançando com as aulas, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que essa aula ajude vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E também aproveita e comenta pra gente qual é a sua maior dificuldade com o Nihongo. Seja hiragana, katakana ou qualquer outra coisa, tá bom? Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!